Você que deseja adquirir produtos que valorizam nossa história e que vão auxiliar você no seu ativismo, conheça os produtos da nossa parceira, a loja Von Region. Link na descrição. Olá, você que apoia a restauração da monarquia em seu canal Gaúchos Monarquistas. Olá para todos. Bom, pessoal, como todos já sabem, esse é o ano do bicentenário da independência do Brasil e é o ano que será o marco para o movimento monarquista, onde nós teremos que intensificar os nossos trabalhos em prol do movimento monarquista, onde nós temos que cada vez mais fortalecer o ativismo monárquico sempre dentro dos nossos limites. Então, nesse vídeo, vou lhe passar algumas dicas do que nós podemos fazer nesse ano para que o movimento monarquista venha crescer cada vez mais. Nesse ano, nós temos que também fortalecer a história do Brasil. Nós muitas vezes falamos também sobre como funciona a monarquia nos dias atuais, assim como na grande maioria dos vídeos aqui no meu canal. Por exemplo, nas páginas que eu administro, nas páginas do movimento monarquista, dos gaúchos monarquistas, nós falamos bastante sobre como funciona a monarquia nos dias atuais, falamos também da história do Brasil. Então, nós temos que também fortalecer a história do nosso país, demonstrar cada vez mais como foi a verdadeira história do nosso país. Por exemplo, José Bonifácio, que foi patriarca da independência, Dona Leopoldina, que foi a mulher que arquitetou a independência do Brasil, Dom Pedro I, que através de sua luta proclamou a independência do Brasil com o apoio popular. Então nós temos que sempre fortalecer a nossa história, a verdadeira história do nosso país, né? Demonstrar quem foram os verdadeiros heróis do nosso país. Nós temos que demonstrar os verdadeiros heróis do nosso país, os verdadeiros heróis que lutaram, que trabalharam incansavelmente para que hoje o Brasil fosse um país independente. Portanto, nós devemos essa memória aos nossos heróis verdadeiros. Falando também no ativismo nos dias atuais, o que nós podemos fazer nesse ano para que o movimento venha a crescer cada vez mais? Por exemplo, o movimento monarquista cresceu muito, o número de círculos monárquicos, de movimentos monarquistas, de organizações monarquistas, mas existem muitas cidades a qual não há um círculo monárquico. Eu acredito que há círculos monárquicos em todos os estados brasileiros, mas há cidades em diversos estados onde não há círculo monárquico. Se não há círculo na sua cidade, se não há uma organização, um grupo monarquista, pois então você pode se formar com lideranças monarquistas, com páginas, para que você venha fundar um círculo monárquico. Aqui nos vídeos aqui do nosso canal, tem vários vídeos de como você pode fundar um círculo monárquico, uma organização monarquista. Se você não tem condição de fundar um círculo, pois então você pode trabalhar voluntariamente através das redes sociais, criando uma página de conteúdo para divulgar os trabalhos em prol do movimento monarquista. Então, sempre há um jeito que você pode trabalhar voluntariamente em prol do movimento monarquista. Então, se você deseja fundar um círculo monárquico, pode entrar em contato conosco que nós iremos lhe fornecer todo o suporte necessário para que você venha fundar um círculo, certo? Então, nesse ano de 2022, que os círculos, os grupos, as organizações venham crescer cada vez mais. O movimento precisa de pessoas ativas, não somente nas redes sociais, mas que venham também ir para as ruas. Então, se você deseja fazer parte de um círculo, de uma organização, mas não tem na sua cidade, fale conosco que nós iremos lhe fornecer a ajuda necessária, certo? Então, não deixe de fazer parte de um círculo monárquico. O movimento monarquista cresceu de uma forma muito grande, porém, nós sabemos que atualmente ainda existe muita desinformação a respeito da nossa história. Por exemplo, muitos brasileiros confundem proclamação da República com independência do Brasil. Muitos acham que independência é a mesma coisa que proclamação da República. Ou seja, existe uma enorme diferença, uma diferença gigantesca entre uma coisa e a outra. Mas muitos brasileiros, pela desinformação e pela falta de conhecimento da nossa história, confundem uma coisa com a outra. Portanto, cabe a nós demonstrar a verdadeira história do nosso país, pois a República, ela tentou de todas as formas, de todas as maneiras apagar a nossa história, confundindo a mente do povo brasileiro de não saber qual foi a história verdadeira do nosso país, o único período que de fato deu certo no nosso país. A República tentou apagar. Então cabe a nós, cidadãos que nós queremos que o Brasil venha avançar e progredir de vez, cabe a nós demonstrar e ensinar a verdadeira história do nosso país. Ou seja, mostrar que a monarquia é a solução para o nosso país. Então cabe a nós demonstrar a verdadeira história do nosso país para aquelas pessoas que carecem de conhecimento.
Nesse ano de 2022, que é o bicentenário da independência, também ocorrerá as eleições presidenciais. E como nós sabemos, as eleições elas dividem muito a população, assim diminuindo cada vez mais a unidade nacional. E é claro que também que nós iremos votar para escolher deputados e senadores, ou seja, políticos da esfera federal. Portanto, é importante que nós venhamos priorizar os políticos que são monarquistas. Existem políticos que declaradamente são monarquistas, existem políticos que declaradamente apoiam uma eventual restauração da monarquia. Tem outros políticos que não necessariamente apoiam a monarquia, mas são simpatizantes da história do nosso país, a história de Dom Pedro II, de Princesa Isabel. Então, existem políticos que simpatizam com a monarquia parlamentarista, tem políticos que simpatizam com o movimento monarquista e tem diversos políticos também que abriram espaço para o movimento monarquista. Esse ano nós teremos vários monarquistas que irão se candidatar, portanto nós temos que dar prioridade para os monarquistas que vão se candidatar, dar prioridade para os políticos que são monarquistas. Nós temos que dar prioridade para esses políticos, certo? Ou seja, porque assim nós temos que cada vez mais trabalhar para que haja uma bancada monarquista na Câmara dos Deputados, que vão apoiar as pautas monarquistas, certo? Então, não deixe de apoiar os políticos monarquistas. Nós temos que apoiar os políticos dentro da política. Isso é muito importante nesse ano. Então, pessoal, nós temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance, seja trabalhar através das redes sociais, nas ruas, apoiando políticos monarquistas, tudo que está ao nosso alcance, nós temos que trabalhar voluntariamente sempre dentro do nosso limite, ok? Então, esse foi o assunto do vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Eu agradeço a todos que fazem parte desse canal e que assistiram o vídeo até agora. Muito obrigado a todos, Ave Império do Brasil e viva Dom Luiz!